Olá, seja bem-vindo ao canal Receitas do Quilo. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o seguinte, atendendo aí uma série de perguntas de inscritos no meu canal, dando continuidade ao dia a dia da minha pastelaria, eu vou falar para vocês o seguinte, como é que eu faço para definir o preço de custo do pastel, dos pastéis que nós vendemos aqui na nossa pastelaria. E se você gostou desse conteúdo, eu já vou te pedir aquele favor, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação e dá o like. Pessoal, tenho recebido aqui de vocês uma série de perguntas e elas são constantes, né, em alguns pontos fundamentais. Temos recebido aqui, por exemplo, no vídeo anterior, nós recebemos aí uma série de perguntas para definir o tamanho do pastel. E eu tenho recebido aí de vocês também em relação ao preço. Qual preço eu posso colocar em cada pastel? Antes de falar como é que eu faço aqui na minha pastelaria, eu vou te falar 3 fatores que são fundamentais e são importantes você pensar para calcular o preço de venda de cada pastel, tá? Para você calcular o preço ideal para você vender o seu pastel. E o primeiro fator, gente, é o seguinte, é levar em consideração o preço dos materiais que vai compor o seu pastel. Por exemplo, para você fazer um pastel de queijo, por exemplo, você vai ter os seguintes itens, a massa, o queijo propriamente dito, questões de condimentos como ketchup, mostarda, maionese, embalagens. Então você tem que saber o preço de custo de cada item desses para você levar em consideração. Então esse primeiro passo é fundamental. Como é que eu faço então para saber isso aí? Eu pego o preço total do queijo, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui para você. O quilo do queijo é R$30, por exemplo. Desse queijo fatiado, eu vou ver quantas fatias tem. Suponhamos que desse 1 quilo tenha 40 fatias. Então eu vou dividir 30 por 40 e vou chegar a um valor. E esse vai ser o preço de custo de cada fatia de queijo. Suponhamos que eu use 2, então vou multiplicar nesse pastel e aí eu já tenho uma base. Também com a massa. Se eu compro a massa pronta, eu vejo quanto é que aquela massa vai dar, né? Quantos pastéis vão dar, para eu ter uma noção de quanto é o valor de cada massa naquele pastel. E assim por diante. E aí eu chego a um valor de custo. Então é muito importante, quando você comprar seu insumo, o quilo da carne, por exemplo, você tem que saber quantas colheres de sopa aquela carne vai dar, o presunto a mesma coisa e todos os itens, tá bom? E também tem que saber o preço de cada item, tipo condimentos, como eu falei para vocês, o preço da sacola, então é muito importante. Agora, o segundo fator que você tem que levar em consideração são os custos fixos que você vai ter no dia a dia, no mês, para manter a sua pastelaria, para fazer a sua pastelaria funcionar. Como assim, Cristiano? Por exemplo, para você fazer a sua pastelaria funcionar, você vai ter que pagar o aluguel, você tem custos com água, luz, telefone. Você tem que saber o quanto você gasta ou a mais, já que suponhamos que seja na sua casa, você vai gastar isso de qualquer jeito, né? Independente de ter a sua pastelaria ou não. Mas se você começa a trabalhar na sua pastelaria, você vai ter um excedente daquilo que você já pagava. Por exemplo, a água. Você gastava R$100 de água. Ao passo que você monta a sua pastelaria, suponhamos que você gaste 120. Então você tem que pegar esses R$20 e calcular como valores fixos, tá bom? Para você também saber quanto daqueles R$20, quanto cada pastel gasta. Suponhamos aí, você faz aí por mês 300 pastéis, suponhamos, e você gastou a mais R$20, você divide R$20 por 300, aí você tem o custo da água. A luz a mesma coisa e outros itens, o aluguel, então você tem que saber o quanto aquele aluguel representa em cada pastel ou quanto pastel vai contribuir para pagar o aluguel, tá bom? Então essa é a segunda forma, calcular também nisso os preços fixos. Agora um item muito importante, gente, esse é fundamental e é importante você também calcular no preço de custo de cada pastel, que é projetar o crescimento, gente. Você precisa calcular, deixar um valor à parte
para você projetar o crescimento da sua pastelaria. Não dá para você montar um negócio, né, e viver apenas somente daquilo que você vai ganhar no dia a dia. Você tem que projetar o crescimento. Aqui também você tem que levar em consideração o seu salário, tá bom? Você tem que reservar uma parte daquilo que você vai precisar para sobreviver. Então você tem que pensar dessa maneira, tá bom? Então reserve uma parte daquilo que você tem para o seu salário, é lógico, você vai guardar. Suponhamos que você queira tirar R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, então você tem que calcular isso, dividir, para saber quantos pastéis você vai precisar vender, tá bom? E também reservar uma porcentagem para projetar o crescimento da sua pastelaria, tá certo? Então, esses 3 fatores: calcular os itens que compõem o seu pastel é um item muito importante. Segundo, calcular os preços fixos, ou seja, o custo fixo que você vai ter independente de fazer pastéis ou não. Então é muito importante você calcular. E terceiro, projetar o salário e o crescimento. Tudo isso é muito importante para você definir o preço dos pastéis. Agora, gente, eu sei que tudo isso aí é muito complicado, né? Isso é realmente, tecnicamente difícil de entender, tá? Mas é o seguinte, você pode pura e simplesmente usar uma forma mais simples, que é analisar a sua concorrência, certo? Como assim, Cristiano? Bom, se o seu concorrente está vendendo aí R$ 7,00 o pastel, R$ 6,00 o pastel, especial a 14 ou R$ 13,00, isso já é um parâmetro para você saber o preço ideal para venda, tá bom? Lembrando que você vai ter custos menores do que o seu concorrente. Então, se tem uma pastelaria aí próxima a você, né, você vai fazer os seus pastéis em casa, certo? Se você tem uma pastelaria, veja lá o preço que eles cobram e tenha isso como parâmetro, beleza? Então é dessa maneira que eu calculo os preços dos pastéis, tá? No meu curso Mega Pastel Delivery eu ensino isso na prática, né? Com planilhas, enfim, tá? Vou deixar o link aqui na descrição caso você se interesse, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir mais uma vez aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e dê o like. Ah, e detalhe, não se esqueça que nós temos aqui um e-book gratuito para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.